O Holocausto é o caso de genocídio mais documentado da história, e mesmo assim, calcular o número de mortos é uma tarefa inglória. Esse número flutua de 6 milhões até 9 milhões de mortos. Campos de trabalho forçado, os desumanos campos de concentração espalhados por quase todo o território europeu, ceifava centenas de vidas por minuto. Famílias inteiras se perderam em meio a tanta maldade e egoísmo. Mas a pergunta que eu sempre me faço: como deixaram isso acontecer? Por volta de 1930, a Alemanha passava por um péssimo período político e econômico. E o povo clamava por um líder que pudesse suavizar e acalmar toda essa situação. Foi exatamente nesse contexto que, em apenas 10 anos, Hitler passou de um militar do baixo escalão do exército para um símbolo de esperança para o povo alemão. Desde sempre, o cara foi conhecido pelo discurso contra as minorias: imigrantes, LGBTQIA+, judeus, feministas, além do escárnio por políticos de esquerda. Nos discursos de ódio de Hitler, nem as Nações Unidas e a mídia da época escapavam. Em 1932, o partido de Hitler recebeu 37% dos votos, e a popularidade dele veio em uma crescente vertiginosa. No ano seguinte, ele conseguiria a aprovação popular necessária para se tornar o chefe do governo alemão. Apesar de toda essa popularidade, ainda assim existia muita gente por lá que não caía no papinho do fascista. Mas de qualquer forma, essas pessoas acabaram escolhendo ele por falta de outras opções melhores. Hitler possuía uma linguagem simples para a comunicação, a lábia era de fácil entendimento e com muito patriotismo. Possuía um discurso nacionalista que exaltava como a decência da família alemã era importante, e isso ajudou a sua popularidade, mesmo salpicando seus discursos com ódio contra as minorias sociais. A mídia acabava rebatendo os discursos de Hitler dizendo que aquilo era um absurdo, só que isso nem atingia ele. Ele dava um jeito de reverter toda a situação e usava tudo isso ao seu favor. Outro ponto de convencimento era o moralismo que o ditador possuía. Um ambiente de crise moral se instalou no país com o fim da Primeira Guerra. A Alemanha estava desmoralizada frente aos outros países. Muitas pessoas comentavam a respeito disso e para essas pessoas, Hitler era o sujeito ideal para retomar os bons costumes. E como sempre, os conservadores da época repudiavam os movimentos progressistas. Nada novo sob o sol. Hitler fazia declarações abertas de ódio, como pedir o extermínio de gays e judeus, porém esses discursos eram recebidos como sensacionalismo e as pessoas não acreditavam que isso aconteceria de fato. O ex-ditador também possuía soluções simplistas para problemas sérios da sociedade, como adotar a pena de morte para crimes cometidos para que isso servisse de exemplo e não acontecesse outros crimes, até colocar a culpa do fracasso financeiro da economia alemã na crescente do comunismo. Mas a gente não pode culpar apenas a grande massa da população alemã. Parte da aceitação de Hitler veio da elite. Tudo isso com promessas que beneficiaram a indústria. Ele se aproveitou da fragilidade social em um movimento em que ele estava vulnerável e clamando por um salvador. Dessa maneira, o nazismo conseguiu engrenar, e não demorou muito para que as atitudes extremas começassem a surgir, e o resultado disso, a gente já sabe qual foi. Acho que eu não deixei uma parte clara no vídeo. Eu foquei mais na aceitação das pessoas e no artifício que o ditador utilizava para comover, né, a população. Mas aconteceu assim: no final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu completamente desmoralizada e descredibilizada. Ela era uma potência mundial na época, e aí veio o Tratado de Versalhes e meio que isolou totalmente a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. E aí o povo tava precisando de um salvador, eles queriam um salvador para voltar a ter brilho na cara, chame lá como você quiser. E aí calhou de ser o Hitler, que era um Zé Ninguém, do nada assim, foi preso, bebeu um monte, escreveu um livro. Eu posso fazer um vídeo falando só dessa transição da Primeira para a Segunda Guerra, que é muito interessante. Hitler assumiu o poder e aí, cara,
ele começou a dominar todos os outros países ao redor, assim. E no Tratado de Versalhes falava que ele não podia fazer aquilo, que a Alemanha não podia fazer aquilo. Mas os outros países ficaram, olha lá, mais um paizinho, e foram deixando, até que estourou a Segunda Guerra Mundial e aconteceu tudo o que aconteceu. Mas o ponto desse vídeo é exatamente esse. Como deixaram isso acontecer? Como que não brecaram antes? Como que não viram? Absurdo. E aí é nesse momento que às vezes eu olho para organizações das Nações Unidas, é, Tribunal de Haia, eles não têm poder nenhum. Qual poder? Eles poderiam entrar lá na Rússia, por exemplo, agora e prender o Putin? É isso, pensem nisso. Não tem ninguém para proteger a gente de fato. Isso pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento pode estourar uma merda dessa de novo. E é isso, esse vídeo tá terminando aqui. E é como eu sempre digo, né? Conhecer o passado para não cometer os mesmos erros no futuro, pelo menos não deixar. Ficar de olho, sei lá, se preparar. Não sei muito para que serve isso, mas é interessante refletir sobre esses acontecimentos. E esse ano tem eleição também, né? No momento de crise que o bicho pega, deu para perceber aí. E então, quando você for votar lá, você pensa nisso, que eu sempre falo aqui no final dos vídeos. Nós somos pecinhas de tabuleiro na mão de gente muito poderosa e endinheirada que governa o mundo todo pelos próprios interesses. É isso. Pensa nisso e aperta confirma. Juízo. Muitíssimo obrigado a você que chegou até aqui, segurando minha mão, minha taxa de retenção e essa trilha sonora pesadaça, que depois que terminei o vídeo eu falei, bom, já era, fica essa. Mas é um assunto sério, né? Então não cabia piadinha. Eu vou nessa, mas a qualquer hora eu tô de volta. Prometo que o próximo vídeo é um pouquinho mais pra cima. Eu acho, né? Tudo pode acontecer. Beijo.